Manu tá ali, estava procurando. Eu vi que tu entrou, mas eu estava te procurando. A nossa irmã Manu, que da outra vez, na última profissão de fé, que era a turma dela, ela teve uma situação com a saúde e não pôde estar aqui conosco. Mas está aí, glória a Deus, firme e forte, né, e também fará a profissão de fé no domingo que vem. E o nosso batismo está marcado para o dia 30. Faremos o batismo na parte da manhã, com almoço, culto na parte da manhã, batismo, e aí, como sempre, faremos um almoço para poder esticar mais, né? A gente gosta de ficar junto, conversar junto, comer junto, orar junto, às vezes chorar junto, se for o caso. Então, fique atento ao grupo, tá? Fique atento ao grupo da igreja, porque as informações, os detalhes serão colocados lá, ok? Alguma dúvida? Não? Que bom. Pode perguntar lá no grupo que depois a gente conversa, tá bom? Amados irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje, o sermão número 33 da nossa série A Vida no Monte. Sermão série baseada no Sermão do Monte de Jesus. Nós temos nos empenhado ao longo dessas semanas, meses, na verdade, em passar versículo a versículo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Aqui nós temos um dos maiores discursos de Jesus, a concentração de um dos seus maiores ensinos. E hoje é o penúltimo sermão dessa série. Os versículos que nós iremos meditar são as últimas palavras de Jesus nesse sermão, no Sermão do Monte que ele prega. Mas nós teremos ainda mais um sermão para encerrar a série, nos últimos versículos ali do capítulo 7. Mas hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Devemos lembrar sempre, principalmente agora que estamos chegando na reta final, na conclusão, devemos lembrar que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus simplesmente para nos ensinar o que fazer. Jesus pregou o Sermão do Monte para ensinar o que devemos. Muito bem. Jesus ele inicia com esse assunto. Ele inicia falando sobre o coração, ele abre o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre a felicidade que só encontramos verdadeiramente em Deus. Um tipo de felicidade que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, apenas na presença dele. Jesus ensina como esses, seus discípulos, esses bem-aventurados que encontraram a verdadeira felicidade, que encontraram a verdadeira vida, como essas pessoas devem viver nesse mundo. E ele usa duas ilustrações magníficas para nos ensinar acerca disso. Ele diz que devemos ser sal dessa terra e luz desse mundo. Devemos influenciar, devemos ser bênção para um mundo perdido, um mundo que perdeu o sabor da vida, um mundo que perdeu o sentido da vida, que perdeu a luz que direciona para a verdadeira vida. Obviamente que para fazer isso precisamos entender o que é essa vida, e não há outra forma senão através da Escritura. No finalzinho do capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a corrigir a interpretação errada acerca da palavra de Deus. Ele leva ali então os seus discípulos a interpretar corretamente a palavra, porque só assim conseguiriam fazer aquilo que deveriam da forma que agrada a Deus, isto é, por meio da palavra. Quando chega no capítulo 6, Jesus começa a ensinar que tudo isso, essa postura externa, não pode se tornar legalismo, não pode se tornar aparências, não pode se tornar uma espiritualidade hipócrita. O assunto do capítulo 6 é esse, hipocrisia e vida no secreto. E essa vida no secreto, obviamente, ela vai aparecer, ela será externada. Então Jesus lida com isso claramente. Ele fala que nós fazemos aquilo que somos. Aquilo que as pessoas enxergam vai de uma forma ou outra revelar o nosso coração. No capítulo 7, Jesus inicia
uma nova sessão, e aí ele fala sobre o relacionamento do discípulo com o seu próximo e fala do relacionamento do discípulo também com o Pai. A importância de enxergar com clareza tanto o próximo como enxergar com clareza também o Pai. Porque aí nós vamos orar ao Pai, não só como meu Pai, mas fazendo eco aquilo que Jesus já disse no capítulo 6, ao Pai nosso. Após ver a si e ao outro com clareza, no finalzinho do capítulo 7, aliás, no início do capítulo 7, somos levados a enxergar a Deus com clareza. Deus é aquele que dá para a gente tudo aquilo que nós precisamos para viver em comunhão, tanto com Ele como com o nosso próximo. Se eu não me engano, apenas 2 sermões dessa série, elas não estão disponíveis para assistir ou ouvir novamente no YouTube e no Spotify, mas o esboço delas eu tenho todos. Se você quiser, posso disponibilizar também. É só me procure e a gente alinha isso. Olhando para o capítulo 7, a partir do verso 13, Jesus parte para a conclusão de seu sermão. Chegou a hora de decisões. No versículo 13 e 14, Jesus fala sobre portas e caminhos. Nos versículos 15 a 23, Jesus fala sobre árvores e frutos. Esse foi o sermão do último domingo. E hoje, do versículo 24 até o versículo 27, Jesus fala sobre construtores e casas. E mais uma vez, Jesus nos leva a decisões. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela para o alto. Isso é A partir do verso 24 de Mateus 7, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Fala conosco. Abre os nossos corações. O Senhor nos trouxe aqui por um motivo. Disso nós temos certeza. Não permita que a gente saia daqui como se essa noite fosse em vão. Abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que eu não seja empecilho para a tua voz, para a tua ação. Apesar de mim, Senhor, por amor ao teu povo, fala conosco. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Você já percebeu como quase tudo na vida é construído lentamente? Pelo menos as coisas mais importantes. É um processo longo, muitas vezes. Mas pode, como que num piscar de olhos, desmoronar. Talvez você já teve essa experiência. Você trabalhou, você investiu em algo por muito tempo. Mas de repente, ruiu. De repente, acabou. Uma amizade que leva anos para ser levantada, para ser construída, um deslize pode expor rachaduras e levar tudo abaixo.
Um casamento que é muitas vezes construído com paciência pode sofrer abalos com uma única tempestade emocional, financeira, até mesmo espiritual. A realidade é simples e pode ser bem dolorosa. A nossa vida inteira é uma construção. E toda construção, um dia, será testada, será provada. É assim que Jesus encerra o Sermão do Monte. Com a história de 2 construtores, 2 casas e a mesma tempestade. Porém, 2 destinos completamente diferentes. Mais do que falar sobre arquitetura, Jesus está falando de nós, de quem estamos nos tornando, do que sustenta a nossa vida e do que vai permanecer quando as chuvas caírem, quando as tempestades chegarem. Nesse texto, então, Jesus nos chama a observar 3 realidades fundamentais: o coração do construtor, o poder da tempestade e o destino da casa. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você, a partir do texto, sobre o coração do construtor. No versículo 24, o texto diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. No versículo 26, o texto diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, um tolo. Perceba como Jesus não começa com a casa. Ele começa com o construtor. No versículo 24, quando ele começa a ensinar sobre isso, ele começa falando sobre a casa. E aí ele começa falando sobre o construtor, perdão. E aí ele começa a falar sobre esse construtor, esse primeiro tipo de construtor, e depois, no versículo 26, ele fala sobre o segundo tipo de construtor. Mas Jesus inicia o seu ensino falando sobre o construtor. Essa parábola, essa ilustração que Jesus conta aqui, não é sobre obras, é sobre identidade. É sobre quem somos. Da mesma forma que Jesus falou sobre portas e caminhos, ele não estava falando simplesmente de fechaduras que a gente abre, ou estradas que a gente decide viajar, mas ele está falando sobre decisões do coração, aqui também, da mesma forma. O final do Sermão do Monte é marcado por esse tripé de ilustrações: a porta e os caminhos, árvores e frutos, e agora construtores e casas. Jesus usa isso para deixar muito claro o que significa seguir a Ele, o que significa tudo o que Ele ensinou até aqui. Quando Ele fala sobre árvores e frutos, Ele não está falando simplesmente sobre a natureza evidente, a natureza que é perceptível das pessoas. Não, Ele está falando sobre o coração. Ele não está falando de coisas naturais, e aqui da mesma forma. Jesus não está propondo aqui um novo jeito de reformar a casa ou construir uma casa. Ele está falando sobre identidade, ele está falando sobre o coração, sobre a natureza do discípulo. A questão aqui é quem você está se tornando enquanto constrói. Esse é o alvo de Jesus nesse último exemplo, nessa última metáfora que ele usa. O Evangelho de Lucas, ele acrescenta um detalhe essencial a esse texto. Jesus, repetindo esse ensino, essa porção do ensino do Sermão do Monte, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 48, eu gostaria que você abrisse esse texto, porque eu gostaria que você desse destaque, se você quiser, na sua Bíblia, você desse destaque num termo ali, em Lucas 6, 48. Então abre sua Bíblia, por favor. Deixa Mateus 7 marcado, né?
Quem achou diz amém. Quem ainda não achou diz misericórdia. Vamos esperar mais um pouquinho então. Quem ainda não achou diz socorro. Alguém ajuda aí, pelo amor de Deus. Lucas 6:48 diz, é a mesma história, é Jesus contando o mesmo exemplo, a mesma ilustração. É como um homem que ao construir uma casa, aquele que ouve e obedece, né? É como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. O detalhe essencial, que faz toda a diferença, que Lucas traz aqui para a gente, é que esse camarada prudente, esse homem sábio, o que diferencia ele do outro é que ele cavou fundo para colocar os alicerces na rocha. Mateus não traz esse detalhe. É claro, isso está implícito. Construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia não é sobre você construir duas casas em terrenos diferentes. Não é isso. Pergunta lá pro Sandri, se você chegar e quiser levantar uma casa num chão assim bem firme, no concreto, mas não fizer o alicerce, vai dar bom essa casa? Não vai dar igual. A questão não é o tipo de terreno que você está construindo. O que revela o coração do construtor é o quanto ele cavou fundo para encontrar uma rocha firme, para lançar os alicerces da sua casa. Essa é a diferença que Jesus traz aqui. Enquanto cavamos, somos formados. Enquanto cavamos, somos transformados por Deus. O problema é que às vezes a gente quer construir a nossa casa sobre a rocha, a gente quer construir a nossa casa sobre um alicerce firme, mas nós queremos fazer isso rápido demais. E na verdade tudo à nossa volta propõe, condiciona a gente a fazer isso. Rápido demais. Nós pegamos e lemos a Bíblia rápido demais. Nós oramos rápido demais. Nós tratamos os processos de Deus na nossa vida rápido demais. Tudo queremos para ontem. Tudo é com pressa. Mas Deus nunca nos disse de que as coisas deveriam ser assim. Muito pelo contrário. O problema é que nós queremos colher uma vida profunda de intimidade com Deus, enquanto não estamos dispostos a cavar, a trabalhar por isso. Cavar não é pressa ou agilidade, é profundidade e perseverança. Porque daqui a pouco você sai daqui pensando, tá, é isso? Então tá, descobri. Ainda bem, agora eu descobri qual é o segredo. Eu vou cavar. E aí você sai apressado. Você sai cavando que nem um maluco, que nem um louco. Você sai querendo ler a Bíblia toda em 2 dias. Você sai decidido, você sai daqui e faz um propósito. Deus, amanhã, ninguém me segura. Eu vou ficar 25 horas orando direto. Vou virar o dia. É justamente contra isso que Jesus está falando. É isso que Jesus combateu, especialmente no capítulo 6, quando ele fala sobre a hipocrisia. É o desejo apressado de pegar alguma coisa e praticar sem discernir o que significa. Muitas pessoas estavam ali ouvindo os ensinos de Jesus, e estavam até entendendo os ensinos de Jesus, entendendo que deveriam fazer aos outros, por exemplo, a regra de ouro, que deveriam fazer aos outros aquilo que gostariam que os outros fizessem a eles mesmos, mas fazer isso a partir de si próprio.
Fazer isso sem entender a profundidade do princípio. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então é claro que a gente precisa ouvir e praticar, é claro que a gente precisa ouvir e sair daqui e cavar. Mas o que é esse cavar? É procurar o melhor método? É procurar a melhor forma? É procurar o melhor louvor? É procurar as melhores circunstâncias? É procurar a melhor igreja? O melhor livro? Tudo isso possui um peso, obviamente. Tudo isso pode contribuir de alguma forma. Mas não podemos nos esquecer que aquilo que realmente vai fazer a diferença, o que realmente é cavar para colocar a nossa vida alicerçada sobre a rocha, é vida com Deus. É buscar a Ele. É ouvir o que Deus está conversando com a gente. O que Deus falou com você ao longo de toda essa série. O que Deus tem falado para você nas últimas semanas, nos últimos meses. Talvez até mesmo o que Deus tem gritado para você nos últimos anos. O que Jesus está dizendo é, não tem como ouvirmos e recebermos os ensinos de Jesus como preguiçosos, que não estão dispostos a trabalhar. O negócio é cavar, é investir na nossa vida com Deus. E isso vai exigir muito de nós. Ou melhor, isso vai exigir tudo de nós. Vai nos sujar, vai nos machucar, vai dar calo na mão, vai cortar. Vai exigir. Jesus não está falando simplesmente, gente, sobre uma aparência de quem cava, mas é sobre caráter. Alguns homens da igreja foram buscar lenha lá no interior do mato. E pelos relatos que me contaram, né, o caminhão ficou bem pertinho de onde tinha que tirar a lenha. Não era nem no mato, era no interior do mato. E alguns homens foram lá. A gente olha para isso e pensa assim, legal, uma baita atitude. E admira isso. Mas por quê? Qual é a motivação? Ah, se eu não for, vão ficar falando que eu não fui. Vão ficar me incomodando. Vão dizer que eu não sou homem. Talvez tem gente com a masculinidade frágil que pensa assim. Mas sabe o que alegrou meu coração? É as conversas que eu ouvi depois que voltaram de lá. Alguns dizendo, não, foi bênção. Foi bênção, foi divertido. Chegaram aqui, ó. O corpo chegou depois, né? Quer dizer, a alma chegou depois. Chegou o corpo primeiro e foram direto tomar água, né? O que torna isso divertido? O que torna isso legal? Alguém disse para mim, eu tô com as mãos tudo machucadas, tô tudo doído, mas foi muito legal. Aí alguns dizendo, e tem que fazer de novo. Só que eles trouxeram muita lenha, então vão ter que fazer muito churrasco para poder ir de novo. Mas se a gente olhar só a aparência, às vezes as atitudes, as ações, elas são louváveis. Mas o que tem por trás disso? Qual é o caráter dessas atitudes? Esse é o assunto de Jesus em todo o Sermão do Monte. Aí eu comecei a ouvir sobre momentos em que sentaram, conversaram, oraram. Até sobre casamento já voltaram falando. O que motiva tudo isso? Ser praticante da palavra e não apenas ouvintes é fazer isso em todo o tempo. São essas coisas que revelam o coração do construtor e logo revelam o que esse construtor está construindo, produzindo. Não é apenas aparência, não é apenas caráter. Porque de longe as duas casas são iguais. O que difere é o que está dentro. O contraste é o que está dentro. A diferença entre o prudente, o sábio, e o insensato, o tolo, não está na audição, os dois ouviram. A diferença está na resposta. Ambos ouvem, mas só um
obedece. Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem sábio, prudente. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem insensato, tolo. Não está no ouvir. Os dois ouviram, os dois tiveram acesso a isso. A diferença é na resposta que dão. O insensato ouve, mas não pratica. Ele admira Jesus. Ele curte Jesus. Mas ele não ama de verdade, ele não se rende a Jesus. João capítulo 14 deixa isso muito claro para a gente. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Ele ouve e obedece e faz isso porque ama. O prudente responde com obediência porque essa é a natureza do seu coração transformado. Algo mudou dentro dele. Ele não consegue mais ouvir o que Jesus está dizendo e ficar de braços cruzados. Ele não consegue mais ouvir o que Jesus está pedindo dele e ficar sem entregar. A canção que cantamos antes do sermão é uma oração para o homem sensato, para o homem prudente, para o coração que foi transformado por Deus. É uma oração porque ele não consegue fazer outra coisa senão isso, entregar. A vida é uma entrega, e isso por inteiro. No livro Discipulado, o teólogo alemão Bonhoeffer, ele diz o seguinte: somente o obediente crê, e somente o que crê obedece. As duas coisas estão ligadas. Não tem como separar isso. Se você obedece, você crê. Se você crê, você obedece. São dois lados da mesma moeda. Ouvir e praticar. Isso precisa ser uma decisão consciente, não meramente emocional. Provavelmente terá emoção junto, deve ter emoção junto, porque somos chamados a amar a Deus com tudo o que somos, inclusive com as nossas emoções. Mas não é emoção meramente. Construir a casa sobre a rocha não é um acidente. É resultado, é fruto de uma decisão tomada no coração. Você precisa decidir isso. Porque enquanto você ficar nessa, deixa a vida me levar, as coisas vão continuar desse jeito. Você vai continuar oscilando na sua vida com Cristo. Você vai continuar colocando a culpa nos outros, ou até mesmo numa autossabotagem, né? Eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Realmente, isso é tudo verdade. Mas Deus moeu o Filho dele por você. Então se livra desse discurso de que eu não consigo, eu não posso. Isso é verdade. Mas não é desculpa. Porque a vida cristã não é vivida no eu posso, eu consigo, eu sou digno. Não, muito pelo contrário. É fruto de uma decisão. Eu quero, eu vou construir a minha vida sobre uma rocha chamada Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando gratidão. O problema é que alguns de nós, conforme caminhamos, conforme lutamos, nós cansamos. Cansamos de cavar. Talvez você olhe para o seu passado e você pensa: um dia eu tive uma vida profunda com Deus. Eu sentia, até mesmo no meu corpo, que Deus era meu amigo íntimo. E hoje Ele é uma divindade distante. Você não abandonou a divindade, mas talvez você tenha abandonado o Pai, aquele Deus de perto, pessoal. É sobre isso que Jesus está falando, irmãos. Cavar fundo. Não é ler a Bíblia quando dá. Não é orar quando dá. Quando tiver tempo.
é continuar cavando. O texto de Colossenses diz isso, da mesma forma que vocês receberam a Cristo. Você lembra do dia, do momento que você recebeu a Cristo em seu coração? Você lembra do dia que você decidiu entregar de fato o seu coração, o senhorio sobre sua vida a Ele? Você lembra disso? Você lembra que naquele dia você estava disposto de fato a entregar tudo? E você disse: Deus, a minha vida é tua e nada me tira daqui, nada me tira da tua presença. Mas você foi cansando. Você parou de cavar. E aí quando você parou de cavar, a terra começou a cair de novo. E aí o alicerce começou a ficar instável de novo. O problema, irmãos, não está em Cristo. O problema está no fato de nós tirarmos os olhos dele, e por isso nós desanimamos, por isso nós cansamos. Isso é algo que precisa ser feito diariamente. O crucificar a si mesmo é diário. Cavar é lembrar que você foi crucificado, é lembrar que você deve seguir os passos do crucificado. O que define o destino da casa, lá no final, é o coração do construtor. Porque é a postura do coração dele que vai definir a forma como ele vai construir. Ele vai construir cavando, para fincar os alicerces numa rocha firme, ou ele vai construir rápido, com pressa, de forma superficial. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus inicia a sua última ilustração, encerrando o Sermão do Monte, falando mais uma vez sobre o coração. Falando mais uma vez sobre aquilo que somos, para depois falar sobre aquilo que fazemos. A nossa postura, o nosso desejo, o quanto cavamos ou não, é o quanto buscamos a Deus com o nosso coração. Esse é o assunto de Jesus. A pergunta que eu lhe faço é: o que você tem construído em seu coração? Você tem construído essa postura insensata? Apressada, rápida? Não adianta você ler o versículo diário todo dia. Não adianta você compartilhar mensagens motivadoras, até mesmo com versículos bíblicos, se isso não está de fato sendo construído em seu coração. O apóstolo Pedro exorta o povo de Deus dizendo: entronizem Cristo em seu coração. Coloquem Ele no centro. A Ele pertence o trono, a Ele pertence tudo. É isso que precisamos construir em nosso coração. Uma vida profunda com Deus. E não rasa. Jesus fala sobre o coração do construtor. E ele fala sobre como o coração do construtor será provado. E será provado através do poder da tempestade. Versículo 25, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Essa é a casa do sensato. No versículo 27, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Essa é a casa construída pelo insensato, pelo tolo. Perceba como a tempestade chega para os dois. A tempestade chega para os dois construtores e chega contra as duas casas. Não há uma parcialidade aqui. Jesus fala sobre um tipo de provação, sobre um tipo de coisas que todos nós enfrentaremos.
Não é como se a tempestade olhasse para o prudente e escolhesse ele. Ela não escolhe o prudente, nem poupa o insensato. Porque às vezes a gente tem essa visão sobre aquilo que Deus traz sobre nós. Deus trouxe isso sobre mim para mostrar para todo mundo que eu estou agarrado nele. Vai ver isso. É Deus querendo promover você. Não. Enquanto isso, tem outros do outro lado que pensam quando a tempestade chega sobre o insensato e pensam assim, viu? Deus trouxe essa tempestade sobre a vida do insensato apenas para destruir ele, para mostrar que ele não é boa gente, que eu nunca pude confiar nele. Ainda que envolvam essas coisas, a tempestade, o ensino de Jesus aqui envolve algumas coisas um pouco mais profundas do que isso. Tem muitos insensatos construindo e pensando que Deus nunca vai mandar uma tempestade sobre a sua vida. Tem muito tolo construindo de forma apressada e desleixada, achando que Deus nunca vai revelar isso. Que Deus terá para sempre misericórdia. Que Deus para sempre vai deixá-lo vivendo um evangelho raso, fingindo que é profundo. As tempestades, portanto, revelam o fundamento invisível de nossas vidas. Elas mostram aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém enxerga aparentemente. Mas as tempestades, elas vão revelar isso. Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A ideia de Deus de trazer tempestades e revelar quem somos não é simplesmente para mostrar que somos bons, não é simplesmente para mostrar que somos ruins, mas é para mostrar que devemos atentar para aquilo que está invisível, e às vezes invisível até o nosso próprio julgamento. Precisamos submeter as nossas vidas, considerar e reconsiderar os nossos corações diante de Deus. E fazermos isso constantemente. Devemos constantemente olhar para as nossas mãos e verificar se elas não estão muito limpas. Se isso não é um sinal de que paramos de cavar. Devemos verificar o nosso coração e nos questionarmos quando foi a última vez que eu ouvi Deus falando comigo. Talvez foi hoje, talvez foi ontem, você lê a Bíblia, né? Precisamos considerar e reconsiderar o nosso coração. Porque essas provações, tribulações, elas vêm para produzir perseverança. Para que a gente cave cada vez mais fundo. Não dá para se encolher. Não dá para cruzar os braços, não dá para ficar com as pernas levantadas. A vida com Deus que você tanto deseja, uma vida verdadeira, profunda, não é conquistada com preguiça. Não é conquistada com leviandade. Não é conquistada por acidente. Jesus nos chama a cavar, porque a tempestade vai mostrar aonde estamos agarrados. Portanto, a função da tempestade não é destruir, é revelar. Jesus fala aqui sobre chuva, rios e ventos como um tipo de exame divino. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: nisso vocês exultam. O que Pedro está dizendo aqui? Nisso o quê? Ele está se referindo a algo.
O contexto aqui fala sobre a regeneração feita por Deus. Está falando sobre a salvação. Nisso vocês exultam, na salvação. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O propósito, irmãos, disso tudo é que através das nossas vidas, mesmo quando sendo atribulados, provados, seja revelado em nós louvor, honra e glória a Deus. Porque Ele é o nosso alicerce, porque Ele nos sustenta. Jesus está dizendo isso para todo tipo de gente. Você deve se lembrar, havia todo tipo de gente sentado no pé daquele monte. E Ele está dizendo isso para todo mundo. Os discípulos se aproximam e é aos discípulos que esse ensino é direcionado, mas também de tabela, Jesus está deixando claro qual é o padrão. Você quer me seguir, você quer ser meu discípulo, você precisa entender que as tempestades virão. E as tempestades vão revelar sobre o que você está construindo a sua vida. Todos nós enfrentamos sofrimentos pessoais, pressões externas, oposições, ataques espirituais. Todos nós lidamos com isso. Não há nenhum dentre nós que não sofra. Até mesmo se você chega e pergunta para alguém assim, como é que você está? E a pessoa diga, estou tranquila. Né, Nevo? Estou tranquila. Ainda assim, há coisas no coração que lutamos, que lidamos, que nos desafiam. O que temos que entender é que as adversidades, elas não geram as nossas fragilidades. Apenas revelam onde elas estavam. A rachadura é onde estão as nossas fragilidades. Quando uma estrutura é abalada, ali então se percebe uma fragilidade. O problema é que a gente sempre bota a culpa nos outros, né? Nos outros ou nas outras coisas. Típico caso é você me faz perder a paciência. De quem é a culpa? Do outro. O outro me fez perder a paciência. Não é eu perco a paciência porque você fez isso. As adversidades, elas não criam coisas no nosso coração. Elas apenas revelam. A nossa reação a partir das adversidades podem ser o ponto de partida para novas coisas dentro do nosso coração. Mas quando elas chegam, quando a tempestade chega, ela só revela o que tem. Não tem como, irmãos, você querer desfrutar de uma vida profunda com Deus no meio da tempestade se você não está cavando fundo para isso. Quando a tempestade chegar, ela vai levar tudo mesmo. E não adianta chorar. Vai levar. Para o prudente, para o sábio, a tempestade confirma o fundamento firme que ele estava alicerçado. Mas para o insensato, ela expõe a ausência dele. Vai deixar claro que não tem fundamento ali, que não tem alicerce profundo ali. O poder da tempestade é esse, é arrancar a superfície do nosso ser para que o coração seja revelado. Podia ter muita gente ali no pé do monte dizendo, ô Jesus, eu sou do teu time, hein? Eu morro por ti. Mas quando chegou a hora de escolher alguém, Barrabás ou Jesus, muitos daqueles caras provavelmente estavam gritando, crucifica-o. Prefiro Barrabás.
poder da tempestade é revelar o nosso coração. Quando as tempestades chegam, como você se comporta? Quando você é pressionado, o que sai? Salmo número 18, versículo 1 e 2 diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Essa é a oração, essa é a certeza, é a convicção daquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Na hora do aperto, na hora da aflição, na hora da adversidade, ele pode dizer isso. E dizer isso com verdade. Eu te amo, Senhor, porque tu é a minha força, o meu rochedo. Ainda que tudo ao meu redor balance, voe, seja arrastado, o Senhor permanece e os meus pés permanecem no Senhor. Essa é a oração, essa é a resposta do homem sensato, daquele que se propôs a cavar fundo para um relacionamento profundo com Deus. Nós entendemos muitas vezes que a dor, a dor nos leva a conhecer mais a Deus. E isso é fato. Gosto da frase do Martinho Lutero, que ele diz: há 3 coisas que nos fazem conhecer a Deus: Bíblia, oração e dor. Mas quando a dor chega, quando ela bate na porta, quando ela nos fere, nós experimentamos do Deus que nós temos naquele momento. A partir da dor, você pode conhecer mais a Deus. E essa é a ideia. Mas no momento que ela te bate, você vai desfrutar do Deus que você tem naquele momento. Do relacionamento que você tem com Deus naquele momento. A gente precisa aprender a discernir a pedagogia da dor. Tratar a dor, as tempestades, de forma sensata e não imprudente. Amados irmãos, existem grandes dores que poderiam doer menos. Mas dói tanto porque somos insensatos. Porque somos tolos, preguiçosos. Existem grandes dores que poderiam ser pequenas dores. Porque teríamos mais condições de lidar com elas. Por outro lado, confie em Deus. Se você tem buscado a Deus de verdade, você lê essa história e diante de Deus você consegue dizer: eu tenho buscado, eu tenho cavado, eu tenho trabalhado por um relacionamento profundo com Deus. Confie em Deus. Porque até mesmo as grandes dores podem ser pequenas dores. Porque Ele está conduzindo você. O nosso dilema, o nosso sofrimento começa quando enfrentamos grandes dores e pensamos: por que sofro tanto? Mas às vezes as grandes dores já é Deus cuidando da gente, para que lá na frente não aconteça algo ainda pior. Deus trabalha pedagogicamente através da dor. Entender isso vai nos ajudar a cavar um relacionamento mais profundo com Ele. Portanto, precisamos ser prudentes, sábios, e pagar o preço nesse sentido. Puxar as mangas, dobrar os joelhos e cavar. Você nunca colherá isso com pressa, nem mesmo com superficialidade. Portanto, não é a força da tempestade que define se a casa permanece em pé. É a profundidade do seu alicerce. Qualquer vento arranca qualquer casa. Não é a força da tempestade. Jesus está falando sobre a profundidade do nosso alicerce. Eu preciso perguntar a você: onde sua vida está alicerçada? Porque Jesus não está falando sobre casa.
Ele está falando sobre vida. Sobre o quê? Com que profundidade você tem construído a sua vida. Jesus fala sobre o coração do construtor. Ele fala sobre o poder da tempestade, que certamente o construtor irá enfrentar. E por fim, Jesus fala sobre o destino da casa, da vida. Casa aqui é a vida. A casa representa a vida. Estamos diante de uma vida que permanece ou de uma vida que cai. Jesus ele encerra o Sermão do Monte com dilemas. 3 dilemas. Existem algumas coisas que são colocadas para a gente escolher e não são dilemas verdadeiros. Às vezes na pressão, alguém chega e diz assim, é A ou B? Escolhe um. E aí na pressão você diz B. Mas tinha letra C, letra D, letra E. São falsos dilemas. A nossa vida é cheia disso. Cheio de falsos dilemas. Esses dias eu estava explicando para o Miquias a expressão ou é 8 ou 80. Nem sempre. Às vezes tem um 40 no meio. A nossa vida é cheia de dilemas. Mas muitos deles são falsos. Mas o dilema que Jesus está apresentando para nós não é falso. Ele é um dilema verdadeiro. Ou é um, ou é outro. Ou é a porta estreita e o caminho estreito que leva à salvação, ou é a porta larga e o caminho largo que leva à perdição. Ou você é um construtor prudente ou você é um construtor insensato. Ou a tempestade vai destruir ou não vai destruir. Nós estamos diante de um dilema real. Do maior dilema de nossas vidas. Aquele que toca, que afeta o nosso destino final. Diante desse dilema você precisa decidir. Cada escolha é um tijolo. Cada obediência é um reforço. Mas cada omissão, cada ouvir e não praticar é uma rachadura que compromete toda a sua vida, que compromete toda a sua casa. Por favor, entenda. O ensino de Jesus não é sobre estética. É sobre algo muito maior. É sobre o destino. Não é sobre aquilo que é aparente, passageiro. Mas é sobre algo que vai permanecer para sempre. Você percebe que não tem meio termo? Esse é o dilema de nossas vidas. E é assim que Jesus encerra. Jesus, como um bom pregador, ele encerra o seu grande sermão com apelo. A pergunta não é qual é a casa mais bonita, mas sobre qual casa permanece. Nós muitas vezes achamos que Jesus está falando sobre estética. Falei sobre isso no culto passado. A gente trata como abençoado aqueles que aparentemente são mais abençoados. Estética. Aqueles que construíram uma casa aparentemente mais bonita. Estética. Coisas passageiras. Mas Jesus está nos chamando a olhar para algo mais excelente, para algo mais profundo. É sobre qual casa realmente permanece. Irmãos, o contraste é gigante. É gritante aqui. O prudente constrói a casa sobre Cristo. Ele cava e vai até Cristo. O insensato, o tolo, constrói a sua casa sobre areia, que é ele mesmo. Não dá para confundir essas duas coisas. Talvez você consiga confundir outros. Mas diante daquele que sonda o coração de todos, que sabe qual é o fundamento das nossas vidas, não tem como esconder. Não existe a mínima chance
de confusão. Porque a ideia do dilema é justamente essa, ou é um ou é outro, não tem o meio termo. Essas coisas não conversam, elas nem mesmo se assemelham. Cavar para construir a vida sobre a rocha que é Cristo é uma vida completamente diferente do que construir a vida sobre a areia. Não tem confusão. O problema é que às vezes a gente acha que consegue disfarçar aquilo que está lá no fundo a partir da beleza aparente. Não, eu vou construir sobre areia, mas eu vou construir muito bem. Eu sou o maior e melhor construtor de casas sobre areia que o mundo já viu. E isso vale absolutamente nada. Não à luz da eternidade, pelo menos. Você pode ser muito bom em construir casas que serão levadas pela tempestade. Você pode ser muito bom em produzir coisas aparentes, terrenas, mas que não possuem valor nenhum na eternidade. Não é a habilidade usada na construção que decide o destino final da casa, mas é a qualidade do fundamento. Aonde está alicerçado isso? Não existe confusão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo diz: não há outro fundamento possível. Não dá para construir sobre outro alicerce, senão Cristo. Sobre o que você tem construído a sua vida? Como você tem vivido, como um tolo ou como um sábio? Prudente ou insensato? Bom, Jesus deixa claro que o destino final do insensato é terrível. A queda é grande, diz Jesus. A queda é grande porque é definitiva. Essa casa não é uma área da nossa vida, simplesmente. Ela é formada por todas as áreas da nossa vida. Mas essa casa que Jesus está falando é a nossa própria vida. E um dia, a tempestade vai soprar sobre ela. Essa queda, escatologicamente falando, é definitiva. Essa queda, no dia final, é definitiva. Não tem como voltar atrás. Não tem como diante de Jesus, diante do seu rosto glorioso, poderoso, você dizer, não, pera aí, Jesus, que agora eu vou reconstruir a minha casa. Não, já foi. É por isso que essa queda é grande. A queda é grande porque é espiritual e não apenas material. Jesus não está falando sobre danos materiais. Ah, é verdade, eu devia crer em Jesus, agora olha aqui, ó, Deus me castigando. Perdi meu emprego. Não é sobre coisas materiais. Quebrei minha perna. Sofri um acidente. Meu carro quebrou, minha casa caiu e não tem seguro. Não é apenas sobre isso. Não é uma queda material, mas é espiritual. É sobre separação de Deus. É sobre estar longe de Deus. Talvez muitos de nós, se entendêssemos isso, mudaria a postura. Saber que essa queda é definitiva, saber que essa queda ela não é só material. Mas o grande ponto é que essa queda é grande porque é trágico ouvir a Jesus, mas nunca obedecer a sua voz. É trágico, vez por vez, ouvir e não obedecer. As tempestades podem
até prejudicar, mas nunca irão destruir uma casa bem fundamentada, bem alicerçada em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 10, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A pergunta que eu lhe faço é: quando a tempestade do grande dia chegar, você permanecerá ou cairá? Se tempestades muito menores já têm derrubado a sua casa, será que a tempestade do grande dia vai revelar que você é um daqueles que permanece ou você é um daqueles que cai, que possui uma grande queda? Amados irmãos, hoje é o dia de decisão, de decidir cavar, de buscar um relacionamento profundo com Cristo. Esse texto de Coríntios nos fala sobre as tempestades que nos afetam. A tempestade chega na casa do sábio e do tolo, do crente e do incrédulo. Não é a ausência de tempestades que mostra que somos prudentes. Não é a ausência de sofrimento. Eu gosto muito e constantemente medito nessa frase, nesse pensamento do teólogo Russell Shedd. Ele diz assim: triunfo, vitória, triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas, ou com os seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério de servir a Cristo ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general Jesus Cristo passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá, para que as nossas feridas sejam curadas, definitivamente, para que as nossas lágrimas sejam enxugadas, definitivamente, para que o processo de santificação seja concluído, definitivamente. Não é ausência de batalhas, irmãos. As tempestades virão. Como você tem lidado com elas? Eu quero ser um desses, que no dia final, marcado por tempestades, manco, sangrando, ferido, levando as marcas de Cristo, eu quero estar lá, diante do meu Senhor, sendo reconhecido por Ele, como um filho, como um discípulo. No pé daquele monte tinha todo tipo de gente. Quem é você? Porque no fim das contas, Jesus resume todos os tipos de pessoas em dois: o prudente, que ouve e pratica, e o insensato, que ouve e não pratica. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, você tem medo de tempestade? Certamente ter medo da chuva não faz o céu abrir. Não faz a chuva
diminuir. Eu lembro que quando eu era criança, quando vinha a chuva, vinha a tormenta, a tempestade, a minha tia fazia um monte de coisa. Ela cobria o espelho, ela fazia eu não sei o que lá com a faca, os negócios assim, um monte de simpatia, sabe? Aqueles costumes. Qual que é, André? Botar debaixo da mesa, entrar debaixo da mesa. Mas ter medo da tempestade não faz ela parar. Tem muita coisa que a gente encara como costume, como até mesmo às vezes um tipo de simpatia gospel, né? A gente bota os elementos gospel no meio. Vem a tempestade, está batendo forte o vento na janela, você vai lá e corre, abre a Bíblia no Salmo 91. Pobre desse Salmo. E aí você começa a ler o Salmo. E aí você quer, naquele momento ali, usufruir de um relacionamento profundo com Deus, mas adivinha, você não tem. A tempestade tem o poder de fazer isso com a gente. Ter medo da chuva não faz o céu se abrir, ficar apavorado com a tempestade não faz ela ir embora, você vai ter que enfrentar ela. Você vai ter que lidar com ela, e é bem provável que ela leve coisas que você não estava disposto a dar. Mas através de tudo isso, o seu coração será revelado. Se hoje a tempestade chegar, o que ela revelará, o que ela irá revelar sobre o seu coração? O que tem aí dentro? Quem você é determina a qualidade da sua casa. Determina a qualidade da sua vida. Não é a qualidade da sua vida. Eu queria ser que nem o outro, que tem um monte de privilégios, que daí eu seria uma pessoa melhor. Não. Talvez você seria ainda pior. Porque teria mais privilégios para desfrutar. Quem você é determina a qualidade da sua casa. Determina como será a sua vida. A tempestade é inevitável. Mas a ruína, a queda, é opcional. Você não precisa sofrer a ruína. Você não precisa sofrer a queda. Jesus nos chama hoje a cavar mais fundo e fincar as nossas vidas em um lugar realmente seguro. A permanência diante da tempestade é garantida para quem está sobre Cristo. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo algo profundo e simples. Somos construtores, chamados a cavar e construir sobre um firme fundamento. Jesus Cristo. Mesmo que leve tempo, meu irmão, não pegue outro caminho. Não construa de outra maneira. Há um fundamento só. Há um alicerce só. Jesus Cristo. É somente a vida firmada em Cristo que permanece para sempre. As outras, firmadas em outras coisas, podem até permanecer por um bom tempo. E permanecer bem por um bom tempo. Mas um dia, a queda será grande. Então construa a sua vida, a sua casa sobre Cristo. Não é sobre você sair daqui pensando naquilo que você pode fazer. Trabalhar para produzir algo a seu favor. Não. Mas é descansar na promessa de que aqueles que confiam as suas vidas realmente a Jesus, Ele cuida. E vai cuidar para sempre. Não viva ansioso para garantir um futuro, trabalhando na sua casa, aparente, mas convicto de que Jesus garantiu a eternidade. Quando cavamos, é isso que está garantido para nós. Que tipo de construtor você quer ser? Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, é diante de Ti que nós estamos. Não nos permita, por favor, a sermos como o homem insensato, que ouve e não pratica. Não nos permita, Senhor, ser como o construtor tolo, apressado, que anseia ver a obra pronta e por isso pega atalhos. Vive ansioso para que a casa fique bonita, para que os outros possam olhar e admirar. E por isso pula processos. Não dedica tempo. Não está disposto a ser crucificado. Não está disposto a morrer para encontrar a verdadeira vida. Clamamos a Deus em nome de Jesus, que o Senhor nos torne construtores prudentes, que ouvem a Tua voz e praticam aquilo que o Senhor ensinou. Livra-nos da ansiedade de sair daqui e querer praticar os Teus ensinos, os Teus princípios de qualquer forma, só para dizer que fez. A ansiedade de ler a Bíblia só para dizer que leu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e praticar. Praticar com convicção, com discernimento. Praticar com a firme esperança de que, se lançarmos o alicerce da nossa vida na rocha que é Cristo, ela certamente permanecerá. Não importa a força da tempestade, não importa o tipo de adversidade que virá sobre nós. Os teus discípulos que possuem a vida alicerçada em Cristo certamente permanecerão. Dá-nos um coração assim, Senhor. Dá-nos um coração prudente. Pai, talvez haja construtores tolos entre nós. Talvez muitos de nós estejamos sendo tentados a construir de forma tola. Muitos de nós estamos vivendo como pessoas insensatas, que sabem qual é o caminho, mas têm insistido em pegar o caminho oposto. Deus, em nome de Jesus, eu clamo. Ó Espírito Santo, traga arrependimento aos nossos corações. Muda a forma como enxergamos a vida, muda quem somos para que possamos construir de forma diferente. Não apenas naquilo que aparece, não apenas naquilo que é transitório, que é passageiro, mas naquilo que realmente vai permanecer, que é invisível no primeiro momento. Nos ajuda, Senhor, a construir a nossa vida sobre o alicerce que é Cristo. Nos desafia, Senhor. Nos chama. Nos move. Livra-nos da preguiça, da apatia, da mornidão. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos, Senhor, da superficialidade. Livra-nos, Senhor, até mesmo de estar aqui ouvindo tudo isso, tratando como se fosse nada. Tratando como se isso não fosse para mim, não fosse para nós. É a Tua palavra, Senhor, falando conosco ainda hoje. Chamando-nos para um relacionamento mais profundo.
Nós queremos mais do Senhor, queremos experimentar mais do Senhor. Queremos viver essa vida que flui do monte. Queremos viver essa vida que não é baseada naquilo que fazemos, mas naquilo que somos. Somos feitos por Ti. E somos em Ti e para Ti. Nos ajuda a entender, Senhor, quem o Senhor deseja que sejamos. Cada um de nós, pessoalmente, fala conosco. O Espírito Santo fala conosco de uma maneira que a gente entenda. Traga discernimento sobre as adversidades que temos enfrentado, sobre as tempestades que têm batido sobre as nossas casas. Nos ajuda, Senhor, a entender que através disso o Senhor está nos chamando a cavar mais fundo. A trabalhar por aquilo que realmente importa. A construir aquilo que realmente permanece. Em nome de Jesus. Pai, por favor. Talvez muitos de nós passaram a semana sem orar. Passaram a semana sem ler a Bíblia. Passaram a semana distante de Ti. Deus, dê à Tua igreja nesse momento de presente. Esse momento de comunhão contigo. Essa oportunidade de parar tudo e falar com o Senhor. Ministra aos nossos corações de que as nossas palavras não são lançadas ao vento. Elas não estão parando no teto, elas chegam diante do Teu altar. O Senhor nos ouve e o Senhor está interessado em nos ouvir. O Senhor está interessado em conversar conosco, em saber como estamos enfrentando as nossas tempestades. O Senhor deseja trabalhar no alicerce das nossas casas, das nossas vidas. O Senhor deseja nos ensinar a construir de forma diferente enquanto transforma o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, vai ministrando isso em nossos corações. E que aqueles que têm ouvido a Tua voz, Senhor, que eles respondam, que eles orem, que eles conversem contigo nesse momento. Pai, desperta a Tua igreja, nos ajuda a entender que esse não é um momento de ouvir alguém orando, mas é um momento de conversar com o Senhor, de orar a Ti, de clamar a Ti, de clamar por transformação, de clamar por profundidade, de clamar por sabedoria, de clamar por fé, de clamar por amor, por graça, de clamar por coragem, de clamar por autenticidade, por sermos verdadeiramente Teus discípulos, clamar por discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que comece agora esse processo de cavar mais fundo, de buscar mais da Tua presença, de realmente se derramar diante do Senhor, de realmente entregar as nossas vidas a Ti. Pai, em nome de Jesus, não deixa que ninguém saia ileso, mas nos fere com a Tua palavra, nos fere com a Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e produz em nós aquilo que agrada ao Senhor. Dá-nos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Dá-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer como resposta, porque só assim seremos capazes de Te responder. A partir daquilo que o Senhor nos dá. Então, em nome de Jesus, nos dê uma vida mais profunda. Quebra o nosso coração nesse momento. Quebra o nosso orgulho. Aquilo que de alguma forma tem nos acorrentado, tem nos aprisionado a uma vida superficial, religiosa. Quebra tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo traga liberdade, que o Teu Espírito Santo traga cura, que o Teu Espírito Santo traga sentido, traga propósito, traga convicção de identidade, convicção que somos Teus filhos, e não somos Teus filhos para viver longe, distantes, não, somos Teus filhos para vivermos perto, para nos relacionar contigo. Pai, ouve a oração do Teu povo nesse momento. Ouve a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Estamos aqui para isso, não viemos para outra coisa. Não há possibilidade de nos reunirmos para outra coisa, senão para nos derramarmos diante de Ti. Senão para dizermos que estamos aqui porque queremos o Senhor e queremos construir a nossa vida sobre o Senhor. Espírito Santo, concretiza essa decisão em nossos corações.
para que não seja um momento, mas seja um marco em nossa história. Para que não seja emoção, mas que seja realmente um ponto de transformação, um ponto de virada em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua voz ecoe em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que é para isso que nós estamos aqui. Para nos derramar diante do Senhor e pedir que o Senhor abale o que precisa ser abalado, mas que o nosso alicerce definitivamente seja Cristo. Meu sorriso eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu medo, eis a minha entrega.
ao alicerce. Qual canto da nossa casa está desprotegido? Nós queremos a vida toda alicerçadamente. Deus, em nome de Jesus, que essa canção, que a declaração que acabamos de fazer, não seja apenas da boca para fora, mas de fato, que o Teu Espírito Santo testifique esse clamor em nós. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Reina sobre as nossas vidas. Nós somos Teus. E queremos isso para sempre. Em nome de Jesus, não nos deixe esquecer, menosprezar o chamado que o Senhor está fazendo a cada um de nós. Seja voltar a cavar, continuar a cavar, ou começar hoje. Espírito Santo de Deus, nos guie em nossas decisões. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém.